Bom, todos veem a tela, né? Aula 6. Então, começando a aula de hoje, mas o que é a formulação MEF unidimensional, né? Então, nós vamos começar a estudar ou desenvolver a formulação para uma barra unidimensional, tá? Para ficar um caso unidimensional, né? Só depende da variável x. Então, essa aqui é a forma forte composta pela equação de governo e condições de contorno, né? E lembrando que aqui, ó, o Fs é uma força de superfície, que seria uma tração ou compressão, né? Ou uma pressão, né? Também, que é uma força de superfície, tá? Força por unidade de área. Então, isso aqui é uma condição de contorno natural, certo? Ela ocorre numa fronteira, né? E a fronteira, no caso unidimensional, ou é alguma das extremidades do domínio, né? Já vimos isso na aula passada. E além dessa força de superfície, nós temos agora uma força de campo, que é uma força por unidade de volume, né? E em geral, no caso unidimensional, a gente transforma essa força, multiplica ela pela área, né? Tal que a gente transforma ela numa força por unidade de comprimento, que seria tipo uma força linear, né? Uma força por unidade de comprimento. Esse tipo de força de campo, né, pessoal, é típico de peso próprio, né? Tá? É o peso próprio aqui da estrutura, ou se estivesse na vertical aqui, né, na direção da gravidade. Pega um elemento dx, faz o equilíbrio de forças, né, somatória de força em x igual a zero, aplica o limite quando dx tende a zero e chega numa equação diferencial, na equação de governo, né? Utiliza as expressões da lei de Hooke, da deformação, né? Agora a deformação nós estamos fazendo du dx, tá certo? E aqui as condições de contorno. U é igual a um valor especificado no contorno essencial. Nesse caso aqui em x igual a zero, U é zero, né? E no contorno natural, né? Nós temos aqui que o E du dx é a força especificada no contorno natural, né? E du dx seria equivalente ao sigma, né? E a força aqui é uma força por área, né? Então também tem a mesma unidade de medida, vamos dizer, né? É compatível, tá certo, pessoal? Então essa aqui é a forma forte de uma barra unidimensional. E a novidade aqui agora é que nós estamos incorporando forças de campo e forças de superfície. E a ideia aqui, obviamente, é calcular o U de x, né? A nossa solução aqui da equação. Qual que é o U de x? Qual que é o campo de deslocamento? Tá? A partir da forma forte, geramos a forma fraca. Que está aqui, igual feito a aula passada. Então tem uma expressão para a forma fraca desse problema aqui. Observe que essa equação diferencial tem o mesmo padrão, né, das equações que a gente já estava desenvolvendo, né? Se pegar as aulas anteriores, vocês vão ver que ela tem o mesmo padrão, né? Aí segue o desenvolvimento, pessoal. A primeira consideração aqui é fazer uma aproximação do campo de deslocamento, só que agora nós vamos fazer ela no domínio do elemento. Então, se a malha tem tantos elementos, para cada elemento eu estou fazendo uma aproximação. E essa aproximação, a gente reescreveu ela numa forma matricial, né? Vai ser uma matriz N vezes o vetor de deslocamentos de nós do elemento, tá? Então, para o caso unidimensional, essa matriz é uma matriz linha, né? Então, vai dar a multiplicação de uma linha por uma coluna, tal que aqui dá um escalar, tá certo? Então, essa multiplicação aqui vai gerar a função U de x. E depois nós vamos, no material de apoio aqui também, nós vimos como deduzir essa matriz. Ela é equivalente àquelas funções aproximadoras, né, que a gente já estava usando no método de Ritz e no método dos resíduos ponderados, né, aquele N0 mais somatória de NI, AI, né, ela é equivalente àquilo, né, só que ela é obtida de uma maneira diferente, tá? Isso nós vamos ver aqui. Mas seria aquela mesma ideia, né?
Se eu multiplicar uma linha por uma coluna, vai ter N1, o 1, mais N2, o 2, né? É equivalente àquela que a gente já estava usando. E, obviamente, se eu fizer a derivada do campo de deslocamento, du dx, aí aqui o termo que é a função do x é o n, então vai ficar o dn dx, que a gente está chamando de matriz B. Ou seja, a matriz B é uma derivada da matriz n, que a gente está chamando de matriz de funções de forma, ou matriz de interpolação. Tá? E o un aqui é uma constante que mantém, né? Então tem uma expressão para o campo E, U de x, e para o campo du dx. Fica matriz N vezes o N e a matriz B vezes o N. E aqui, né, pessoal, essa equação aqui é a chave de tudo, né? E principalmente aqui essas funções de forma, né? A partir dela que a gente deduz todas as outras grandezas aí que a gente vai usar na formulação, né? Então, é importante entender aqui, tá? Como que obtém essa matriz de funções de forma, né? E aqui está falando o seguinte, né? Se eu tenho os deslocamentos dos nós, nó 1, nó 2, nó 3, nó n, né? Eu consigo te falar o deslocamento em qualquer posição x dentro do domínio do elemento, via uma matriz de funções, que é uma interpolação, né? Dado o deslocamento dos nós, calculava o deslocamento, criava uma função u de x, né? E a variante Galerkin, né, pessoal, utiliza a função peso com o mesmo padrão da função que a gente está aproximando aqui, a função u no caso. Agora não estamos usando mais o tio em cima aqui, né? Para falar que é uma aproximação. Então, o w de x seria um n vezes um wn. Esse wn aqui é um vetor coluna, né? Com constantes arbitrárias, tá certo? Então, seria o equivalente ao nosso beta 0, beta 1, beta 2, quando a gente escreveu o w de x, né? Nos exercícios da forma fraca, lá. E dos resíduos ponderados também, né? Então, mas ele tem o mesmo padrão, tal que aqui é o que nós estamos chamando de variante Galerkin, né? E uma questão, talvez não falei a aula passada, né? É muito comum ver o nome Galerkin aplicado na forma fraca, tá, pessoal? É o mais comum em elementos finitos, né? Então, dado esses campos de aproximação e a forma fraca que foi deduzida, né, a partir da forma forte, o que é feito aqui? O que começa o método a formulação de elementos finitos, né? O primeiro passo, ele discretiza essa equação aqui, que é válida no domínio ômega, né? Que seria, no caso unidimensional, de 0 até L, numa somatória, né, no domínio de cada elemento. Então, seria uma soma de 1 até a quantidade de elementos da malha. Aí a gente escreveu a mesma equação, só que agora tudo com um subíndice aqui, ou sobreíndice E, né? Para cada elemento. Tá? E aqui eu já incorporei aqui o Fs que vem aqui do E du dx, né? No contorno gama. Ele vai ter valor no contorno gama n, né? A gente viu a aula passada. Mas aí eu estou chamando até de forma fraca discretizada, né? Que seria que entra essa questão da somatória dos elementos, né? Aqui no domínio de cada elemento. Até aqui, ok, né? Aí tem a primeira mágica aqui, né, pessoal? Aqui nas funções peso tem um termo transposto, né? Esse termo transposto, ele tem que ser colocado ou considerado para garantir a multiplicação das matrizes que vão aparecer aqui nas integrais, né? Quando a gente substituir essas aproximações aqui de cima, tá? Se a gente não fizer o termo transposto, a multiplicação não dá certo, né? Não tem como multiplicar. Então, o termo transposto é necessário, né? E a gente não está alterando a equação. O transposto aqui desse w de x, né? O w de x é um número, né? Então, aplicar o transposto dele, eu não alterei o valor dele, né? Então, isso aqui matematicamente é permitido. Então, um ponto importante aqui é lembrar desse transposto, né? Uma relaçãozinha matricial, né, que a gente usa bastante, que é A vezes B transposto, é B transposto A transposto.
Invertem a ordem aqui, né, dos termos, né? Então, considerando essa questão do transposto, substituindo aqui o U de x, o W de x, o DU de x e o DW de x aqui nessa forma fraca, discretizada, aí chega aqui numa equação grandona aqui, né? Deixei anotado lá no... Mas aqui é a substituição desses campos aqui de cima, tá certo? Função peso e campo de deslocamento. Que a gente está considerando essa aproximação aqui. Depois nós vamos determinar quem que é essa matriz N, que é a nossa matriz de funções de forma. Então aqui vai aparecer um monte de termo transposto, né, obedecendo essa relação aqui. AB transposto é B transposto, A transposto. E tem um termo aqui em todas essas... Então tem uma, duas, três parcelas aqui que dividiu a equação, né? Então em todas elas vai aparecer o WN transposto. Que vem aqui nesse termo. Tal que ele pode ser fatorado aqui, né? Ó. Aí sobra o termo que está aqui dentro. Tá? E o UN, como também é um vetor coluna aqui de constantes, né? São os deslocamentos dos nós, não é função do x, e o WN também não é função do x, né? Eles podem ser retirados da integral, tá certo? Aí até comento lá, esse WN, como é um vetor arbitrário, né, que é um requisito da função peso, ou seja, ele pode ser qualquer valor, para essa equação aqui de ser zero, o que está entre colchetes tem que ser zero. Né? Tal que a gente chega nessa equação, rearranjando ela, né, passei o termo que estava do lado esquerdo para o lado direito, essa equação aqui... pode acreditar, né? Parece que não, mas ela é a equação F igual a K vezes U dos nós. Tá? Fizer a multiplicação dessas matrizes aqui, vocês vão ver que vão obter o vetor força e a matriz de rigidez do elemento. Então é um F, que é todo esse termo que ficou do lado esquerdo, é o K do elemento vezes U dos nós do elemento, que é uma equação que vocês já conhecem, né? Que nós trabalhamos ela com as aulas iniciais, né? Então, quem que é esse vetor F, que é o vetor de forças internas do elemento E? Ele é dado aqui pela soma de duas parcelas, né? Uma que a gente chama de forças de campo e uma que chamou de forças de superfície, tá? Do elemento. Então, o de forças de campo ficou uma matriz N transposta vezes o B, que é o nosso carregamento por unidade de comprimento, né? dx, integral no domínio do elemento, e o forças de superfície, um N transposto A vezes a força de superfície, uma força por unidade de área, especificada em algum contorno, que tem que ser o contorno natural, tá certo? Por definição, né? Tal que a gente, para cada elemento, a gente escreve esses vetores aqui. E daí a gente monta eles com o mesmo processo que é feita a montagem da matriz de rigidez global. É o operador A. Né? Tal que agora eu tenho um vetor global FB e FS, que compõe a soma aqui junto com o vetor de cargas pontuais mais o vetor de forças de reação, para criar o vetor global F, né? É o nosso sistema global de equações, é o vetor F, matriz K global, vetor de deslocamentos nodais, né, globais aí, né? Então, antes não tinha essas duas parcelas aqui, né? Nem o FB, nem o FS. Então, como que elas vão ser calculadas? Via uma montagem de vetores de cada elemento. Então, o vetor de cada elemento é dado aqui, ó, vamos ver que eles estão todos em termos da matriz N, né? O B aqui é um carregamento, é um valor conhecido, né? O FS é um carregamento, é um valor conhecido. A área também, né? Geometria. Então falta determinar o N, tá vendo? Que nós vamos definir quem que é. Então, conhecido o N, a matriz de funções de forma, a gente calcula aqui esse FB e FS para cada elemento. Elemento 1, 2, 3, né? Aí monta e soma aqui para criar o vetor global. Aí tem o vetor global. A outra expressão que tem aqui é da matriz de rigidez do elemento, que está multiplicando o vetor UN, né? É o K vezes o N do elemento. E ela fica B transposto AE B
dx. O B aqui, se olhar a definição anterior, ele é a derivada da matriz N. Então, novamente, se a gente tiver a matriz N, a gente tem o B. Tendo o B, desenvolve aqui essa integral, tem a matriz K de cada elemento. Aplica o processo de montagem, tem a matriz global. Resolve o sistema, aplica a condição de contorno, resolve, tem os deslocamentos dos nós. É isso que a gente estava fazendo antes, né? Tendo o deslocamento dos nós, vai ter o deslocamento dos nós de cada elemento, você tem o campo em cada elemento. Tá? Isso aqui vai ser a sequência aí de cálculo do MEF, né? Então, o que é importante tentar reler lá, pessoal, tá? Tentar rever esse passo do equacionamento para entender. Forma fraca, discretizada, essas substituições aqui das aproximações, né? Mas é tudo substituição aqui, né? Só tem essa consideração do transposto. E daí fica esses termos transpostos aqui nas equações. E depois a gente chega num padrão F igual a KU do elemento, tá? Então, a gente conseguiu identificar quem que é o K, quem que é o F. E agora o F tem duas parcelas aqui, força de campo e força de superfície. E o vetor global tem que incorporar as forças pontuais e as forças de reação, né, que a gente já estava fazendo antes. Quem que ficou faltando ali para conseguir calcular tudo isso? É as funções de forma, ou a matriz de funções de forma, né? Então, vamos desenvolver essas funções primeiro por um elemento barra linear. Elemento barra linear seria o elemento com dois nós, nó I e nó J, né? Que a gente já fez em sistemas discretos. Tá? Então, aqui coloquei o elemento, coloquei um sistema de coordenadas aqui, xi, xj, né? Coordenada do nó I e coordenada do nó J. E o elemento tem um comprimento LE, que é a diferença xj menos xi, certo? Aí, o que é a consideração que a gente já estava fazendo antes, na forma fraca, nos resíduos ponderados, né? Você assume um campo de deslocamento aqui. Eu estou assumindo que o deslocamento aqui ao longo do domínio do elemento, de xi até xj, é uma reta, né? Alfa 0 mais alfa 1x. A gente assumiu isso aqui, tá certo? Por isso que é um elemento que a gente chama de linear, tá? E essa função aqui, aí coloquei lá no texto, ela tem que atender alguns requisitos agora, até coloquei lá, de continuidade e completude, né? São requisitos, a questão da completude é um requisito mais matemático aí, né? E a continuidade é para garantir que entre elementos o campo de deslocamento não tenha saltos, né? O campo de deslocamento vem do elemento, até o elemento 1 aqui atinge um valor, quando tiver o elemento 2, ele tem que começar desse valor que ele terminou no elemento 1, tá certo? É a continuidade entre elementos, que é o que é feito aqui embaixo, aqui, ó, que nós vamos ver. Mas o que a gente pegou, então? Pegou essa aproximação, reescreveu ela numa forma matricial, um P vezes um alfa. O P aqui é uma matriz linha, o alfa é um vetor coluna. Então, multiplicar aqui 1x vezes alfa 0, alfa 1, dá exatamente essa equação, né? Aqui sem problemas, né? P vezes alfa. Linha vezes a coluna, a aproximação do campo assumido. A gente assumiu esse campo. Elemento linear. Aí tem essa questão que eu estou comentando da continuidade entre elementos. Então, quando o x desse campo aqui for a posição xi, o deslocamento tem que ser o deslocamento UI, que é o deslocamento nodal do nó I. E quando ele for J, né, XJ, ele tem o seu deslocamento UJ. Nó I e nó J. Aí substitui aqui a posição X pelo XI e pelo XJ, né? E a gente vai reescrever aqui essas equações nessa forma matricial que está aqui embaixo. Então, de novo, multiplicar a linha com a coluna, vocês vão ter essas duas equações de cima, né? Aí a gente chamou isso de matriz M, essa daqui, vezes o vetor alfa, que é o mesmo vetor que você fez em cima aqui, tá?
E o I, o J é o dos deslocamentos dos nós do elemento E, tá? De novo, a gente está fazendo isso porque agora imagina que tem um próximo elemento aqui conectado, ó, um elemento 1, agora tem um elemento 2. No elemento 2, o deslocamento aqui, agora vai ter, o nó I dele vai começar aqui, né? O deslocamento dele tem que ser o mesmo do deslocamento do nó do elemento 1, né? Então, fazendo esse U e o J ser os deslocamentos nodais, a gente garante que tenha continuidade do campo, tá? Então, esse é um requisito adicional que a gente não estava fazendo antes, né? Para o campo não ter saltos, né? A gente chama isso de continuidade C0, tá? O campo é contínuo. E, então, essa equação, o n do elemento, que são os deslocamentos dos nós, vezes uma matriz M agora, que é essa matriz aqui, vezes o alfa, né? Aplica aqui a inversa aqui do m a menos 1 para calcular o alfa. Então, o alfa fica m a menos 1 vezes o deslocamento dos nós do elemento. Aí pus até uma expressão do m a menos 1 aqui, uma matriz 2 por 2, né? Então, dá para resolver. Aí substitui esse alfa aqui nessa primeira equação. Vai ficar U de x é um P de x vezes m a menos 1 vezes o dos nós, do elemento. Tal que esse P de x, m a menos 1, é a nossa matriz de funções de forma, que dá exatamente a aproximação que a gente queria escrever, né? Que é uma matriz vezes os deslocamentos dos nós. Isso aí me dá a aproximação do campo. E é exatamente essa aproximação que está aqui, né? Que a gente substituiu na forma fraca, né? Então agora a gente determinou quem que é essa matriz N aqui, ó. E consequentemente a derivada dela, a matriz B. Então, de novo, a gente assumiu um campo linear, aí escreveu aqui numa forma matricial, aplicou condições para garantir a continuidade entre elementos, tal que apareceu os deslocamentos nodais aqui do elemento, e fazendo aqui as substituições, a gente determinou uma matriz N, que é a matriz de funções de forma, ela vale P de x, que é uma matriz linha aqui, 1x, para esse elemento aqui, né, vezes o m a menos 1. Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, linha com a coluna, porque aqui é uma matriz 1 por 2, né? E aqui é uma 2 por 2. Tal que a multiplicação disso com isso vai dar uma matriz 1 por 2. Uma matriz linha, né? E que matriz que é essa? Essa matriz que está aqui, né? Esse NE de x, ele vai ser um N1, N2. NI, NJ. Onde o NI, xj menos x, xj menos xi, e esse NJ, x menos xi, xj menos xi. De novo, é a multiplicação desse P de x com a matriz M inversa aqui. Essa matriz M apareceu aqui dessa condição de garantir continuidade entre elementos. Tá? Então aqui é a matriz de funções de forma. E cada uma das componentes, né, a gente chama de uma, que também é uma função, né, a gente chama de função do nó I, função de forma do nó J. O NI e o NJ. Né? Então que I e J compõem a matriz N do elemento barra linear, ou seja, uma matriz linha com duas componentes, né? E aqui as expressões dela, ou seja, ela depende da variável x, né? Um n de x, né? E é uma equação de uma reta, né, pessoal? Aqui e aqui, né? E xi e xj são as coordenadas do nó i e do nó j. Ou seja, são dados conhecidos da malha, tá certo? Então, quando você desenhou a malha, você já tem o xi e o xj de todos os elementos. Certo? Dado um sistema de coordenadas. Consequentemente, você tem as funções de forma de todos os elementos. Tá? Então, consequentemente, você consegue calcular todo mundo que está aqui, ó. Porque o resto também é tudo conhecido, né? O E, o A, a carga, a força de superfície, são dados de entrada, tá certo? Então, matriz de funções de forma, fundamental, hein, pessoal? Aqui é a chave de tudo, vamos falar, né?
É daqui que você consegue calcular as demais coisas. E o que ela está fazendo, né? De novo, ela pega os deslocamentos dos nós e te fala o deslocamento em qualquer ponto no domínio do elemento. Ela transforma o valor nodal, discreto, num valor contínuo, né? Numa função. Tá? Isso que a gente chama, é uma matriz de interpolação. E se vocês olharem aqui, isso aqui é uma interpolação linear, né? No fundo é uma interpolação linear, feita via aquela dedução. Aí tem duas propriedades fundamentais aqui, né? Uma que a gente chama partição da unidade. Se a gente somar o NI mais o NJ, em qualquer posição x, você vai ver que vai dar 1. Isso aqui a gente chama de partição da unidade. E a outra propriedade é o delta de Kronecker. Tá? Que vocês vão ver que a função de forma, resumir ela aqui dessa forma, né? Ela vale 1 quando o I é igual ao J, o NI é igual ao x de J, né? E ela vale 0 se o I é diferente de J, né? Então, no fundo, é assim, né? A função de forma NI tem essa função aqui com x negativo, então ela é inclinada assim, né? Coeficiente negativo. Ela vale 1 no nó I, 0 no nó J. 1 nó I, 0 no nó J. E a função NJ, ela vale 1 no nó J, 0 no nó I. Essa é a propriedade delta de Kronecker. Tá? Isso é fundamental também, tá? Isso aqui garante a continuidade do campo, tá, pessoal? Atender esses requisitos, né? E se somar aqui NI e NJ em qualquer ponto, vai dar sempre 1, né? Que a gente chama de partição da unidade. Então essa daqui são as nossas funções de forma no elemento E, né? Ó, de xi até xj. Tá? A função, e a matriz de funções de forma é composta pelas essas duas funções, né? A NI e a NJ. Por um elemento com dois nós, né? Tal que, tendo definido as funções de forma, agora nós podemos escrever o campo lá que nós escrevemos lá na forma fraca, né? Que era a matriz N vezes U dos nós. Então, substituindo esse N aqui com NI, NJ, e o U dos nós, a gente sabe que é o UI e o J, né? Nó I, nó J. Multiplicação da linha com a coluna, a gente tem a aproximação do campo aqui. Tá? Agora, isso aqui a gente conhece, isso aqui também. Né? E o I e o J são os deslocamentos dos nós, que a gente calcula pelo sistema global, F igual a KU. Né? Tendo a matriz N também definida aqui, a matriz B, né, vamos ver ela embaixo aqui, a gente viu que é uma derivada da matriz N, é um dN dx, do elemento E, né? Então fazendo, ou seja, fica dNi dx, dNj dx. Né? Aplica o dNi dx aqui, ó, o NI está aqui. Vai ficar menos 1 sobre xj menos xi. dNj dx. Vai ficar 1 sobre j menos xi. Então, tal que a gente pode reescrever nessa forma matricial também, uma matriz linha, né? O menos 1 e o 1. Se vocês olharem aqui, é exatamente o B que a gente colocou lá no capítulo 1, né? 1 sobre L menos 1, 1. Né? Tal que a deformação dá o delta L sobre L. Né? E, então, essa aqui é a expressão permite calcular depois o campo de deformação. B, 1 sobre xj, que é o comprimento do elemento, né? Essa parte de embaixo aqui, menos 1, 1. Tá? O dos nós a gente vai calcular. Então, esse B só depende das coordenadas, que a gente já conhece, da malha. Então, você tem o campo de cada elemento. E o sigma é multiplicar pelo E, né? Multiplicar aqui pelo módulo de elasticidade. Então, você tem o campo também de tensão, né? Então, observem que essa matriz B, ela é constante, né? Escrevo isso no texto também, né? Isso porque o campo de deslocamento é linear, né? A derivada de uma reta é uma constante, né? Certo? Isso vai ter impactos aí nos resultados, né? Então, multiplicar a linha com a coluna, essa aqui a gente está chamando de matriz B. Essa matriz B é uma matriz já conhecida.
Então, usando essa matriz está aqui, uma matriz linha, né? Menos 1, 1, 1 sobre L do elemento que multiplica menos 1, 1. Vamos aplicar ela naquela expressão da matriz de rigidez. Faz ela transposta, vezes E, vezes A, vezes B. Faz a integral no domínio do elemento, de xi até xj. Né? Você vai obter uma matriz de rigidez para cada elemento, que agora a matriz B é conhecida. De novo, ela só depende das coordenadas, dos nós. Né? Então, é um valor conhecido. O E e o A são dados de entrada, faz a integral, calcula a matriz de cada elemento. Quando o E e o A são constantes, eles podem sair da integral. Né? Então, no caso particular, que são constantes, sai da integral, aí vai ficar B transposto vezes B, vai dar aqui, ó, 1 menos 1 menos 1, 1. Se fizer a multiplicação B transposto B, faz isso aqui transposto e vezes o B. Né? Faz a integral de xi até xj, dx, vai dar xj menos xi, né, que é L do elemento. Vai cortar com esse L ao quadrado que apareceu aqui. Vai ficar o EA sobre L, 1 menos 1 menos 1, 1. Bom, ou seja, chegou na mesma matriz que foi deduzida lá no capítulo 1, 2, né? Você, mano, mas qual que é a vantagem, então? A gente deu uma puta volta, né, de forma forte, forma fraca, matriz de funções de forma, chegou na mesma matriz, né? E a vantagem, né, pessoal, é que agora esse processo você pode fazer para qualquer outro elemento, ou para qualquer outro campo de aproximação, né? Lá no sistema discreto não dá para fazer isso, né? Ele funciona para um caso simples, né? E o caso mais simples é o elemento linear, 2 nós, né? Agora nós podemos fazer elemento com 3 nós, com aproximação cúbica. Agora o céu é o limite, tá certo? Só tem que definir as matrizes N e, consequentemente, a matriz B, que é a matriz de derivada. Né? Ok? E observem que se o A ou o E não é constante, é um A de x, né? Ele tem que ficar dentro da integral, né? Aí resolve com ele dentro da integral, tá certo? Aí você vai obter também uma matriz de rigidez da mesma forma. No caso particular que é constante, sai, nós chegamos na matriz lá dos sistemas discretos. E a matriz global, a montagem das matrizes. O que estava faltando calcular do que foi deduzido? O vetor de forças de campo de cada elemento. Então, é a matriz de funções de forma transposta vezes o B é um dado conhecido, é o carregamento por unidade de comprimento, uma carga distribuída, né, dx. Aí é a mesma coisa, quando o B é constante, um caso particular, quando o B é constante, ele pode sair da integral. Se não for constante, ele fica aqui dentro. Um B de x. Né? Se é constante, ele sai. Aí o NE transposto fica NI, vira uma matriz coluna, né? Um vetor coluna aqui, NI e NJ. Né? A integral de xi até xj, quem que é a integral do NI? Aí, qual que é a definição de integral, pessoal? Qual que é a interpretação geométrica da integral de uma curva? É a área, não é isso? A área abaixo da curva. Qual que é a... Vamos pegar o NI aqui, ó. Olha o NI aqui, ó. A curva em vermelho. Qual que é a área abaixo da curva em vermelho aqui? A área do triângulo aqui, não é isso? Base vezes altura sobre 2. O que é a base? xj menos xi, que é L. Né? xj menos xi é o comprimento L. Né? xj menos xi é o comprimento L do elemento. Então, L vezes altura, que é 1, porque as funções de forma valem 1, na posição do nó I aqui, ou do nó J. L vezes 1, que é L, dividido por 2, a área do triângulo. Ou seja, L sobre 2. L sobre 2. 1, 1. Que é o que sobra, tá? BL sobre 2, 1 e 1. Tá? Porque o do NJ também vai ser BL, vai ser L sobre 2 a área, né? E o B que está de fora aqui multiplicando, né?
Obviamente, se substituir a função aqui, fizer a integral de xi até xj, vai chegar em BL sobre 2 da mesma forma. Né? É que no caso ali é mais fácil ver que é a área sobre a curva, né? Ou seja, o que está falando aqui é que a carga, o vetor força agora, né? Ó, o B é força por unidade de comprimento, vezes comprimento, isso aqui agora virou Newton, né? Ó, agora é força, tá vendo? Certo? E o B aqui é por unidade de comprimento, vezes L, né? 1 e 1. Ou seja, metade está no nó I, metade está no nó J. Né? Consideração do elemento linear. Se eu tenho uma carga distribuída, metade dela vai no nó I, metade dela vai no nó J. A carga vezes o comprimento que ela está atuando, né? B vezes E. Isso vale para um B constante, que saiu da integral. Ah, e se o B não é constante? Ah, o B é x². Então aqui fica x² vezes uma outra função que é a função do x, vai dar um polinômio, integral de xi até xj, né? Aí componente 1, componente 2 aqui, ó. Faz isso no NI e no NJ, né? Tal que nós vamos ter uma expressão para o vetor força de campo de cada elemento. E aqui é a força de campo atuante no elemento, né? A matriz N, de novo, a gente conhece para cada elemento. Só depende das coordenadas, dos nós, e da variável x, né? Montando o vetor para cada elemento, monta o vetor global. Um operador, mesmo da matriz de rigidez, que opera em cada um dos vetores de cada elemento, cria um FB maiúsculo aqui, ó. E ele vai ser somado aqui para compor o vetor F global, né? P mais R mais FB mais FS. Definiu o FB. O FS também tem a expressão lá que veio da forma fraca, né? É o NE transposto a E vezes a força de superfície no elemento E. Tudo isso aqui no contorno gama de um elemento E, né? Por definição, né, esse vetor de superfície ele só vai existir em algum extremo do domínio, né? No caso unidimensional, né? Então ele vai estar numa posição xi ou numa posição xj, não tem outra opção, né? E tal que n transposto NINJ vezes a área, vezes o valor da força. Esse Fs é um valor conhecido, é um input, né? Seria uma pressão aplicada, é uma força por unidade de área. Vezes a área, né? Vai sobrar força em newtons, né? De novo, certo? Se ele está na posição xi, no contorno natural correspondente à posição xi, se a gente olhar a propriedade das funções de forma, se o x é xi, o ni vira 1, o nj é 0. Propriedade das funções de forma, delta de Kronecker. Né? Então vai ficar Fs vezes a área na posição xi, né? 1, 0. E se está na posição xj, inverte aqui, fica 0, 1. Então esse é o vetor de força de superfície para cada elemento aí que tenha força de superfície aplicada, Fs. Ou seja, força por unidade de área, especificada, né? Que seria uma condição de contorno natural, tá certo? Especificado na forma de um carregamento por unidade de área. Então, em geral, isso aqui só pode ocorrer em elementos das extremidades, né? No caso unidimensional. No caso bidimensional, poderia acontecer numa aresta, né? De uma área, né? Então, tendo o vetor de superfície aí desses elementos, a gente consegue também fazer a operação do assembly e criar um vetor global. Tal que agora você escreve esse vetor F aqui, ó. Tal que agora você tem o F igual a K vezes U dos nós. Resolve e calcula o U dos nós. Tendo o U dos nós, tem o campo de deslocamento do elemento. Matriz de funções de forma, que você conhece, vezes o U dos nós, agora do elemento que você calculou. Aí você tem o campo ao longo do domínio do elemento. Então, pessoal, vamos fazer isso no exemplo 1 aqui, ó. Para entender. Tem uma barra, o carregamento distribuído, constante, tá? Carregamento constante. Aí tem os valores, ó, esse carregamento vale 20 newton por milímetro. Aí tem 3 itens, 4 itens, ó.
calcular a solução exata pela forma forte do campo U de x, né, que é o que a gente quer calcular, e do campo de tensão, sigma de x. Fazer um modelo com 2 elementos, depois fazer um modelo com 4 elementos, e depois comparar a solução exata com solução dos modelos MEF. E aqui tem os dados de material.